Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, um bom domingo a todos. Nós nos encontramos hoje no 33º domingo do tempo comum. O tempo comum vai chegando ao fim e a literatura que nós vamos ouvir nesses últimos domingos, eles nos remetem ao tema apocalíptico, ou seja, é a conclusão do evangelho que nós lemos neste ano, que é o evangelho de Lucas, e naturalmente a leitura da conclusão desses evangelhos, que é a narração antes do mistério pascal, elas chegam a esse discurso de Jesus, que era uma literatura comum, um discurso comum na época de Jesus. Já na leitura ferial deste dia, depois desse domingo, nós estaremos lendo o Apocalipse. Existe uma série de textos bíblicos, seja do Antigo como no Novo Testamento, que tem esse gênero literário e que é um modo de falar que não é tanto o anúncio do futuro, mas é um modo de iluminar o presente para dizer: é tempo de conversão, é tempo de voltar ao Senhor. Hoje, na primeira leitura, nós escutamos justamente o livro do profeta Malaquias, que é o último dos profetas que vai escrever um texto no Antigo Testamento. Assim fala o profeta: eis que virá o dia, abrasador como fornalha, serão como palha, deixará raiz nem ramo. Ora, o profeta fala do dia do Senhor que vai chegar com um fogo. E para aqueles que são fiéis ao Senhor, o fogo vai servir como aquilo que faz com o ouro, que purifica, que torna o ouro uma pedra sem nenhuma impureza, sem nenhuma imperfeição. Mas para aqueles que não escutaram a palavra de Deus, o dia do Senhor, sempre na imagem do fogo, vai chegar como fogo para aqueles que não têm profundidade, que não têm substância, e então são como palha, serão consumidos pelo fogo abrasador, que não vai deixar nenhum vestígio, vai destruir toda a raiz, todo o ramo, e assim eles serão aniquilados. Assim, este profeta, já no final do Antigo Testamento, nos prepara para o evento que é nosso Senhor Jesus Cristo. São as últimas palavras que vão dizer para o povo de Israel que este Salvador, o Messias, está à porta e está chegando. No Evangelho de hoje, nós temos um texto que é justamente um texto de um gênero apocalíptico na conclusão daquela parte de Lucas que antecede o mistério da paixão. Então, no corpo do Evangelho de Lucas, esse texto nos prepara para aquilo que é o mistério que é central da nossa fé, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas antes disso, nós também temos esta experiência apocalíptica que é narrada pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo fica sabendo que alguns membros daquela comunidade tinham deixado de trabalhar, porque estavam esperando o dia do Senhor, e que então viviam no ócio. O apóstolo vai usar o seu próprio testemunho e vai dizer assim: não temos vivido entre vós na ociosidade, mas que ele trabalhou com o próprio esforço e cansaço, mesmo tendo o direito de ter vivido à custa do seu ministério, mas trabalhou com cansaço para dar exemplo e testemunho para aquela comunidade. E ele fala: fiquei sabendo que alguns de vocês não estão trabalhando. E vai dizer: quem não quer trabalhar também não deve comer. É uma famosa frase do apóstolo Paulo. Quem não quer trabalhar também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em nada a fazer. O ócio, de fato, meus caros, é inimigo da alma. É a preguiça, o ócio, o pai de todos os vícios. Se a humildade é considerada aquela que sustenta as virtudes, é o ócio que inclusive é um dos pecados capitais, por isso vai produzindo na vida do ocioso diversos outros vícios, diversos outros pecados. É por isso que alguns pecados nós chamamos de pecados capitais, porque eles vão existindo na nossa vida e vão produzindo capitais no sentido de cabeça, de caput, que são pecados que vão gerando outros pecados. E assim, em nome de Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a essas pessoas que trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão.
Na aclamação ao Evangelho de hoje, levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Como lhe dizia, o texto que nós temos de Lucas, ele é a conclusão daquilo que Jesus vai dizer para a sua comunidade antes do mistério pascal. De fato, logo depois nós temos o início da narração da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Jesus comentava, porque algumas pessoas diziam a respeito do templo que era um local enfeitado de belas pedras. E Jesus vai dizer: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. E logo a pergunta é: quando é que vai acontecer isso? Quando é que vai se dar isso? E o modo também. E Jesus então começa a dizer: cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Quantas pessoas, em nome de Jesus, sendo falsos profetas ao longo da história, anunciaram que estava tudo terminado. E agora Jesus vai dizer: cuidado, porque quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Essas coisas vão acontecer, mas ainda não é o fim. Quando ouvirdes falar de guerra, depois um povo se levantará contra outro povo, países contra países, acontecerão terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Ora, o gênero literário, em todos os textos, seja aqueles da conclusão dos evangelhos, como também nós temos o livro do profeta Daniel no Antigo Testamento, nós temos sobretudo o grande expoente desse gênero, que é o texto do Apocalipse. Eles colocam sempre esses sinais maravilhosos e grandiosos. Faz parte do gênero literário o anúncio de que um novo tempo, uma nova era está chegando, e que isso é sinalizado por todos os eventos da natureza, que todos então fazem ver que esse tempo está chegando. Jesus vai dizer: essas coisas irão acontecer, mas atenção, ainda não é um sinal de que isso chegou. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. E que isso nós já falávamos quando ouvíamos algumas parábolas de Lucas, que era a experiência da comunidade lucana. Lucas vivia concretamente na sua comunidade e escreve o seu evangelho para consolar uma comunidade perseguida. É a perseguição de Domiciano. E agora, quando essas coisas acontecerem, tereis ocasião de testemunhar a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir. Em outro evangelho vai falar que é o próprio Espírito Santo que vai ser doado pelo Cristo para que ele possa falar neste momento, para que ele possa dar através de nós as razões da nossa fé. Sereis entregues pelos próprios pais, e que isso era vivido na comunidade cristã, aonde as famílias de Israel denunciavam os próprios filhos porque se tinham tornado cristãos. Sereis entregues pelos pais, eles matarão alguns de vós, todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. A palavra do Senhor nos exorta, caros irmãos, na praticamente conclusão do Evangelho de Lucas, de que nós devemos ser firmes e perseverantes na fé. Somos chamados a viver a nossa fé neste mundo, não pertencendo ao mundo, mas com o vigor que nos vem da força do Espírito Santo de Deus, a testemunharmos no nosso hoje os valores do reino dos céus. Hoje a providência nos apresenta 3 textos que nos sinalizam sobre esta conclusão da história para nos dizer: devemos perseverar na fidelidade ao Senhor, no testemunho de que o reino de Deus está próximo, ainda não plenamente realizado, mas está chegando a sua hora. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Tenham todos um bom domingo.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.